Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Discipuladora. Estamos aqui iniciando mais um encontro da série Marcas de uma Igreja Viva, baseada nas 9 marcas de uma igreja saudável do livro do Mark Dever, como a gente tem falado sempre aqui, material bom para você ter na sua biblioteca e acompanhá-lo por sua vida. Vamos compartilhar sobre a perspectiva da nossa igreja, baseado e orientado por textos da Palavra de Deus, temas e assuntos que são relevantes para uma igreja ser considerada uma igreja viva. E o desejo do nosso coração é que você que nos ouve, seja membro da IBB ou seja de outra comunidade, que você consiga reconhecer dentro da sua igreja, no local onde você congrega, se essa igreja tem sido uma igreja viva. Temos falado de vários temas ao longo desses últimos encontros e nesse encontro nós queremos falar sobre a igreja inclusiva. E aí temos que tomar alguns cuidados. Eu quero ao longo desse encontro chamar a sua atenção para algumas nomenclaturas que têm sido usadas em contextos que talvez não sejam aqueles que a gente gostaria e não estão alicerçados na Palavra de Deus. Nos acompanhe então nesse tempo. Eu espero que você seja abençoado. Quero convidá-lo para orar. Vamos pedir a Deus direção do Senhor e que a palavra de Deus fale ao nosso coração nesse tempo juntos aqui. Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui diante do Senhor, diante da tua palavra e queremos ser orientados, queremos compreender aquilo que o Senhor tem preparado desde a fundação do mundo, aquilo que o Senhor tem revelado na tua palavra como estratégia para a tua igreja, para a expansão do teu reino, para a restauração e reconciliação da humanidade contigo. A igreja é uma estratégia do teu coração. O Senhor planejou a igreja, uma igreja cristocêntrica, uma igreja baseada na palavra, uma igreja que compreende a revelação, uma igreja que adora, que edifica, que celebra, mas também que inclui. Que o Senhor seja conosco nesses dias, que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos pela vida daqueles que têm passado por esse tempo de saúde com a pandemia da Covid. Clamamos por cura, clamamos por consolo, clamamos por graça do Senhor sobre as famílias que têm passado por esse problema, por esse tempo, perdendo algum dos seus familiares ou com alguma situação ainda em tratamento. Pedimos que o Espírito Santo ministre ao coração de cada um de nós a alegria do Senhor. Pedimos que a tua graça seja derramada e que as tuas misericórdias se renovem a cada manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a saúde da igreja é o nosso tema central de todos os nossos encontros e hoje vamos avançar trabalhando nesse conceito de saúde que inclui a convivência com diversos tipos de pessoas, de comportamentos, de pensamentos, de atitudes, mas essa diversidade precisa ser estabelecida dentro de um limite, que é o limite da palavra de Deus. Então, queremos entender diversidade sem acepção de pessoas, mas não podemos aceitar que determinados conceitos ou pecados que transgridem a palavra de Deus, travestidos de aparente verdade ou de uma falsa verdade, e como já ouvimos, uma meia-verdade é uma mentira inteira. Então a gente não pode se confundir ou se permitir confundir com meias-verdades que não estão centradas na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade e é o centro da igreja, e cairmos nessas armadilhas e nessas mentiras. Fique atento, seu coração atento, sua mente atenta. Nenhuma religião é mais inclusiva que o cristianismo. A inclusão é um ato de amor e não de religiosidade. Então, o cristianismo é amor. Por lógica, se o cristianismo trabalha com a verdade, trabalha com a inclusão, e o cristianismo é talvez a religião mais inclusiva, podemos
afirmar e nos alegrar nisso, porque desde a sua fundação, Jesus conversando com as mulheres, Jesus cuidando dos órfãos e das viúvas, Jesus falando com as autoridades, Jesus falando com as pessoas mais simples, ou seja, o Evangelho de Cristo é fundado sobre o princípio da inclusão, mas Jesus não aceita todo e qualquer tipo de inclusão e ele fala contra quando aquele tema não está alinhado com os princípios e valores. Aqui a gente vai estar trabalhando, estudando a essência da igreja, e a essência da igreja tem a ver com os fundamentos que Jesus plantou. Por onde Jesus andava, desde a fundação da igreja, Jesus ensinava, curava, recebia as pessoas e estava acessível. Assim como Jesus andava por toda a parte curando, incluindo pessoas, falando com pessoas de diversas características, categorias, classes sociais, assim hoje em dia a igreja precisa também ter essa forma de pensar, ou seja, estar aberta a acolher todos aqueles com as suas diversidades e ajudá-los a entenderem que a sua diversidade ou a sua característica aplicados ou suportados, baseados na palavra de Deus, podem dar a essas pessoas a liberdade de conviver umas com as outras, e esse é o nosso desejo como igreja que inclui pessoas diversas, circunstâncias diversas, que entende essa diversidade, mas que respeita a palavra. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 42, a gente vai ver uma história que nos ajuda a entender um pouco do contexto da dificuldade da inclusão naquela época. Os leprosos eram pessoas que, quando identificadas, tinham um tratamento todo particular, moravam fora da cidade, tinham rituais para cumprir, precisavam ser tratados por conta da sua lepra. Era uma forma também de prevenir o contágio com outras pessoas, pelo menos na mente daquelas pessoas, crendo que ao tocar uma na outra, tocar na roupa, aquilo podia ser contagiado, e muitas vezes esses paradigmas que nós colocamos na nossa cabeça fazem com que a gente trate o processo da diversidade de uma forma diferente. Olha o que o texto diz. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Quantas coisas a gente pode olhar nesse texto, né? Alguém marginalizado, segregado, que toma a ousadia de se aproximar de Jesus, da igreja, recebe o carinho de Jesus e, por que não, da igreja. Jesus toca nele, algo que supostamente então proibido. Teoricamente, Jesus se torna impuro por causa disso, mas Jesus, como a igreja, não estavam preocupados com aquele juízo de valor. Ele estava preocupado em transformar a vida daquela pessoa, não só fisicamente, como eternamente. E essa é a graça, isso é a misericórdia de Deus em ação, seja naquele instante ali que Jesus opera, seja na igreja hoje em dia. Nós precisamos da graça de Deus em ação. E aquele leproso então é curado, restaurado a sua comunhão, volta a viver com sua família, e o processo de integração, o processo de reinclusão acontece. Naquele tempo, então, esse episódio era um episódio que mudava a vida das pessoas. Talvez hoje em dia a gente não tenha tanto contato com lepra, não seja essa a grande dificuldade do nosso tempo, mas talvez você tenha muita dificuldade com um presidiário, talvez você tenha dificuldade com uma pessoa que saiu do sistema carcerário e que precisa ser reincluído na sociedade.
E talvez você tenha muita dificuldade de vê-lo sentado numa cadeira, celebrando o culto com você. Mas, meu irmão, eu quero que o Senhor toque o seu coração, que a palavra de Deus fale contigo nesse tempo. Porque se você tem esse tipo de barreira, esse tipo de trava, talvez você não tenha entendido a graça e a misericórdia de Deus. A inclusão e a diversidade fazem parte da graça de Deus e não da nossa misericórdia. Não tem a ver comigo e com você. Tem a ver com o fato de que Jesus morreu por todos. Tem a ver com o fato de que o seu pecado não é melhor ou pior do que o pecado de alguém que transgrediu a lei de forma categórica, foi alcançado pela lei, foi pagar a sua pena e hoje está voltando para a sociedade. Nós precisamos trabalhar isso com o coração aberto, entendendo que as misericórdias do Senhor nos alcançaram. Talvez o pecado de um seja mentira e ele nunca vai ser preso por isso. Talvez o pecado do outro seja fofoca e ele nunca vai ser preso por isso. E talvez alguém que matou, roubou e foi alcançado pela justiça vai estar lá cumprindo a sua pena, voltando à sociedade e nós fazendo juízo de valor de diferença de pecado. E não há diferença, meu irmão. O fato é que o Senhor nos olha a todos como pecadores. E não fosse o sangue de Jesus derramado na cruz para nos purificar de todo o pecado e nos dar toda a justiça de Deus, todos nós estaríamos condenados eternamente. E a igreja inclusiva é aquela que nos ajuda a entender de fato que o Senhor nos resgatou e nos quer juntos, adorando ao Senhor. No artigo que eu li esses dias, um artigo muito interessante do portal Guia-me, recebi numa rede que eu participo, no WhatsApp, um artigo feito pela Cássia Oliveira. Ele vem contando, durante centenas de anos da igreja, as várias pandemias que aconteceram pelo mundo afora, né? Tivemos gripe espanhola, peste negra e por aí vai. Várias pandemias já aconteceram no nosso país. A Covid não é a primeira delas e provavelmente não será a última. Mas o papel da igreja nesse processo de olhar para os doentes e trabalhar um processo de acompanhamento e inclusão tem sido história por toda a história, tem feito diferença por toda a história. E nesses dias em que nós vivemos a maior pandemia, talvez uma das maiores pandemias da história, de todas as que estão relatadas, como que nós, como igreja, estamos trabalhando isso, né? Tanto os médicos, enfermeiros, trabalhando ali, se expondo, né? Para poder tratar e cuidar daqueles doentes, e como a igreja tem se apresentado, como a igreja tem se incluído nesse contexto para ser bênção na vida dessas famílias. Nossa igreja tem feito várias ações, não só as de pastoreio, naturalmente, de acompanhamento das famílias enlutadas, de visita àqueles enfermos, mas também temos feito ações de ensino, temos feito ações de incentivo para o pessoal da área médica, temos visitado hospitais, levado um momento, um tempo de refrigério para aqueles médicos e enfermeiros que têm dedicado suas vidas ali. Temos orado por pacientes. Todas essas ações têm como objetivo não só ser uma igreja aberta, que inclui, mas uma igreja que se inclui no contexto da sociedade. O papel da inclusão ele precisa ser bilateral. Aquilo que recebemos e aquilo que damos. Precisamos agir nos dois extremos, nas duas pontas do conceito da inclusão e da diversidade. Charles Spurgeon disse: se existe um momento em que a mente é sensível, é quando a morte está em alta. Vou repetir a frase dele, Charles Spurgeon, um evangelista, um líder da história da igreja e um pregador eloquente, disse: se existe um momento em que a mente é sensível,
e quando a morte está em alta. Então, nesses dias em que temos vivido tantas notícias de morte, tenha certeza de que é o momento de nos incluirmos na vida dessas pessoas. Não queremos só o discurso inclusivo das minorias, queremos uma prática inclusiva em todos os tempos, em todos os momentos e também nos momentos em que a crise de saúde e as mortes aparecem, em que podemos ser resposta ao coração dessas pessoas. Eu quero trazer hoje, então, 3 pilares de uma igreja inclusiva para que você possa avaliar nesse encontro a unidade da igreja como valor a ser preservado. É um tema da diversidade, da inclusão, a unidade da igreja. As relações na diversidade, como que a gente se relaciona com as múltiplas facetas da diversidade. E o terceiro pilar é o repúdio que nós temos que ter pela acepção de pessoas por uma dinâmica de, talvez de recriminação, uma dinâmica de ódio, como temos visto acontecer mundo afora em algumas regiões do mundo. Então vamos começar pela unidade da igreja como valor a ser preservado. A unidade dos salvos por meio da comunhão envolve o aspecto tanto espiritual como o aspecto de corpo, o aspecto da convivência. Porém, se nós não colocamos cuidado e atenção, o diabo, ele é astuto, ele é ardiloso, ele é malicioso e nós sabemos que ele tem o ministério de roubar, matar e destruir. O diabo não veio para dar vida, quem veio dar vida em abundância foi Jesus. Nesse seu ministério de roubar, matar e destruir, ele tem feito tudo o que pode para distorcer a ideia de inclusão e diversidade na igreja. E eu quero chamar a sua atenção, gostaria que você ficasse atento para isso. Então, falamos de 2 aspectos, 2 pilares. O espiritual, onde somos um em Cristo, ou seja, todos estamos unidos pelo sacrifício de Jesus na cruz, porque Jesus se entregou lá no madeiro, porque Jesus morreu e ressuscitou, fomos unidos e somos um com Ele. A comunhão se dá na nossa participação em virtude da mediação de Cristo, daquilo que Cristo fez. Cristo em tudo realizou a obra da inclusão. Quando morreu e ressuscitou, nos dando a possibilidade de regenerar a nossa vida quanto ao pecado original, quanto ao distanciamento que temos de Deus. Mas não só isso, Ele também nos justifica. É Ele quem, diante do Pai, justifica aquele pecado, a nossa vida de transgressão. Ele também salva, Ele transforma a realidade. Alguém que ia nessa direção, longe de Deus, longe de Cristo, é transformado, regenerado e salvo por Jesus. E Ele também nos conduz à glorificação, quando estaremos eternamente com Deus. Lá em Efésios 4, do versículo 4 ao 6, diz assim: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Mostrando, então, o entendimento, o desejo do coração de Deus de que haja unidade. Mas para que haja unidade, é necessário que a nossa visão seja ampliada, transformemos os nossos relacionamentos, nosso entendimento em um entendimento amplo daquilo que Deus quer fazer, porque só haverá unidade por meio de Jesus Cristo. É Jesus quem nos une. Em Efésios ainda, no capítulo 1, abra sua Bíblia sempre que você puder, acompanhe no seu celular ou no texto aí impresso, Efésios 1, capítulo 1, versículos também de 4 a 6,
diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Apesar de eu ter lido os versículos, esses textos, na sequência que li agora, perceba que Efésios capítulo 1 já começa nos dizendo, reforçando o conceito de uma igreja cristocêntrica. É por Jesus. Inclusão, diversidade, toda essa discussão é por Jesus. É através da palavra. É na palavra que nós vamos encontrar o regramento da inclusão, o regramento da diversidade. Não tente tirar isso da sua mente, dos seus pensamentos, porque certamente haverá uma divergência entre o lado A, que pensa assim, o lado B, que pensa assado. Mas a palavra de Deus é a verdade de Deus. É nela que nós vamos encontrar as principais verdades que nos tornarão uma pessoa e uma igreja inclusiva e diversa. Quando Deus olha a humanidade e vê através de Jesus, ele resolve reconciliar a humanidade com ele. Então, do ponto de vista espiritual, precisamos entender que em Jesus temos uma trajetória. Passamos pelo processo de convencimento, passamos pelo processo de aceitação, regeneração, justificação, passamos pelo processo que edificamos a nossa vida, vamos nos santificando até a glorificação. Então essa é uma regra de ouro, uma linha de caminhada que não tem como abrir mão, porque a palavra de Deus é assim. Então não há inclusão sem salvação, não há diversidade sem uma caminhada, uma jornada. Isso não quer dizer, obviamente, que uma pessoa diversa não pode frequentar a igreja. Talvez você estivesse aí pensando, então aquela pessoa que tem uma prática homossexual não pode entrar na igreja. Meu irmão, seja misericordioso, entenda o amor de Jesus. Jesus andou com todos, prostitutas, pecadores, não tinha diferença. Se nós recebemos alguém na nossa igreja e esse alguém tem características diferentes, precisa ser amado, recebido, carinhosamente recebido, incluído no nosso corpo. Obviamente, se ele for exposto à palavra de Deus e desejar tomar uma decisão de seguir a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vai transformá-lo. E o que a igreja vai fazer é apoiá-lo, é ajudá-lo na sua caminhada de transformação da sua vida. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que transgredia a regra natural da criação, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, não transgrida mais. A palavra de Deus é clara e nos ensina isso. Mas não somos eu e você que vamos conseguir fazer com que isso seja transformado no coração e na mente. Graças à misericórdia de Deus, temos o Espírito Santo operando dioturnamente na minha vida e na vida de qualquer outra pessoa, independente daquilo que o nosso juízo de valor julgue mais grave ou menos grave nos nossos pecados. Para Deus não há diferença. Então, o nosso papel como igreja é disponibilizar os recursos, as ferramentas, a orientação bíblica para que qualquer um deixe o seu pecado e viva uma vida de santidade. Qualquer um, não importa quem, não importa o pecado. E esse é o valor principal e central da palavra de Deus. Bom, agora no outro pilar, então, o pilar espiritual, essa dinâmica de entender Jesus do começo ao fim. No pilar da igreja local, do corpo, da comunhão, eu quero começar lendo
textos bíblicos para você. A igreja, em certa lógica, foi fundada, né, ali no fim do ministério de Jesus, quando Jesus ressurge, aparece aos discípulos, dá os seus mandatos, e isso está relatado por Lucas fortemente no livro de Atos. E eu quero começar então lendo em Atos, capítulo 2, versículos de 8 a 11, e dizer o que está escrito ali para você, para a gente poder entender o papel da igreja local. Então, Atos 2, de 8 a 11, abre a sua Bíblia, diz assim: Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, era uma pergunta, né? Eles estavam falando, como é que a gente pode, o que está acontecendo aqui? Como é que a gente pode estar ouvindo cada um falar na nossa própria língua materna? Parece que houve a implantação no meu ouvido de um tradutor simultâneo. Imagina como se alguém estivesse falando inglês e eu estivesse entendendo em português. Esse era o espanto dos discípulos. Somos pardos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus na nossa própria língua? Há um espanto dos discípulos, porque cada um desses lugares tinha os seus dialetos, tinha a sua própria língua, e eles falavam ali. Acontece, né, o Pentecoste, eles estão ali falando e conversando, falando das maravilhas de Deus, e cada um entendia. Esse é um começo maravilhoso da igreja, em que podemos entender claramente a diversidade de pessoas, a diversidade de nacionalidades, de culturas, de idiomas. A igreja é diversa no seu nascimento. E na diversidade do contexto da geografia, no contexto da língua, no contexto da cultura, o que nos ensina que uma igreja saudável é uma igreja que é capaz de incluir no nosso Brasil gente do Nordeste, gente do Sul, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste, com as suas mais diversas formas de expressão, de cultura, de fala, de linguagem, e ainda assim ser uma igreja que adora e compartilha, como disse ali Lucas no livro de Atos, as grandezas e as maravilhas de Deus, e todos nós nos entendemos. Em Atos 2, 37, ainda no Atos 2, 37 a 42, diz assim: Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Olha que interessante, começa a acontecer uma diversidade na igreja. Há pessoas falando nas suas línguas e outros entendendo na sua própria língua. Há uma diversidade de manifestações. E então um pergunta para o outro: tá, o que nós vamos fazer, Pedro? Lembram que Pedro tem uma liderança sobre esse grupo. Jesus fala: Pedro, eu vou edificar minha igreja sobre o seu fundamento. Então, de certa forma, Pedro tem ali uma influência, uma liderança. Pedro é questionado e Pedro imediatamente não aponta nem para cultura A, nem para cultura B, nem para a cidade A, nem para o personagem B. Pedro, muito que praticamente, objetivamente, diretamente diz: você quer se juntar a essa igreja? Arrependa-se. Passo 1. Confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Seja batizado em nome de Jesus Cristo e os seus pecados serão perdoados. Vocês receberão o Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Para
todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. O Senhor chama pessoas diversas o tempo todo, que precisam, como dito no texto, arrepender, confessar o seu pecado, ser batizado, incluído na igreja. Essa é a lógica do Evangelho. Não tem a ver com a opinião pessoal desse ou daquele líder, tem a ver com a palavra de Deus. E nós precisamos nos portar de acordo com a palavra. Como com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas com as mais diferentes diversidades. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha que incrível isso! Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto é precioso demais. A gente podia ficar todo o encontro aqui falando só dele, porque aqui você tem todas as respostas para o processo de uma igreja inclusiva, diversa. A graça do povo, as pessoas em volta, mesmo aqueles que não criam em Jesus, olhavam para essa igreja e diziam: gente, isso aqui é muito legal, é diferente. O povo ficava feliz de tê-los ali. Todo dia, pessoas diversas eram salvas com as suas práticas pecaminosas, mas se arrependiam, confessavam a Jesus, eram batizados e se integravam no corpo. As pessoas percebiam aqueles que estavam passando necessidade. Quem tinha mais, contribuía com quem tinha menos. Era um contexto, obviamente, diferente em termos de estrutura econômica dos dias de hoje. Hoje, o que nós fazemos? Você é convidado pela palavra de Deus a ser um dizimista regular e fiel, a ser um ofertante regular e fiel. Para quê? Para que haja mantimento, para que haja como suportar órfãos e viúvas, pessoas que estão doentes, e que a gente possa, então, como igreja, ser uma igreja inclusiva, mas que também vai das portas para fora se incluir na realidade e na diversidade e na necessidade da sociedade. Porém, quando a unidade é comprometida, quando a unidade da palavra, a gente deixa um texto de lado para defender uma tese, a gente inventa um contexto para poder defender uma opinião. Quando essa unidade da palavra de Deus é comprometida pelas nossas opiniões pessoais e não opiniões segundo a palavra de Deus, nós corremos o risco de fazer com que todo o corpo sofra. E nós vamos encontrar por aí afora as mais diversas crises instaladas porque pessoas saíram da palavra e foram para o seu entendimento pessoal daquilo que deveria ser a diversidade e esqueceram textos claros e objetivos como o texto de Atos no capítulo 2. Gaste tempo, estude Atos capítulo 2. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração com clareza sobre esse conceito de diversidade. É por aí que então o diabo, lembra, que não está parado. Enquanto nós estamos aqui lutando, criando o conceito de igreja inclusiva, diversa, o diabo está roubando, matando e destruindo. A gente não quer dar muita audiência para ele, mas não dá para se esquecer do ministério que ele tem, porque é aí que começam as divisões, quando as interpretações e as posturas acaloradas de lado a lado se infiltram na igreja por influência de Satanás. Eles roubam a alegria
de uma igreja que pode crescer debaixo da palavra de Deus, da graça de Deus, sendo uma igreja inclusiva, diversa e abençoadora. Olha o que aconteceu na igreja de Corinto. Nos outros encontros eu comentei sobre isso. Paulo abre a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, ele abre a carta falando sobre uma crise que está acontecendo naquela igreja. Porque um seguia as orientações de A, o outro de B, o outro de C, o outro de D. Aquela igreja está vivendo uma confusão. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 18. Abra sua Bíblia aí. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não hajam divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. No mesmo modo de pensar não tem a ver com a nuance do pensamento, tem a ver com a unidade da palavra. O que Paulo está recomendando aqui é, todo mundo que pensa, pense baseado no texto bíblico, naquilo que a palavra de Deus diz, e não naquilo que você acredita ser a verdade. E tenham um propósito único, o propósito de Jesus, da missão de Jesus de discipular as nações. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Olha o diabo atuando na mentira da diversidade mal feita. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, olha, ele está se incluindo nessa história. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? A pergunta de Paulo é ótima, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Uai, então Paulo não é de Cristo, Apolo não é de Cristo, Cefas não é de Cristo? Uai, se ele não é de Cristo, então sai fora desse negócio aí e volta para Cristo, volta para a palavra, porque aqui está a regra. E ele então começa a falar, será que Paulo foi crucificado por vocês? Será que vocês foram batizados em nome de Paulo? É muito engraçado, às vezes eu tenho a impressão que Paulo é meio mal-humorado, mas que ele tem um bom senso de humor. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Paulo sendo zeloso. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A igreja precisa da palavra. Falamos isso nas lições anteriores. Uma igreja saudável é uma igreja em que a palavra de Deus está no centro. A igreja saudável é a igreja em que Cristo está no centro, uma igreja cristocêntrica. Vou para o item 2, então, agora. Eu quero compartilhar com você sobre as relações que a gente precisa cuidar e olhar dentro desse processo de diversidade. A multiforme graça de Deus mostra várias facetas da sua graça e a principal faceta é que Deus olha para diversas pessoas com diversidades de comportamento, características, pensamento, e ele alcança a todos através da salvação em Jesus. E isso faz com que a graça de Deus seja uma graça inclusiva. Um bom olhar que a gente poderia ter para a diversidade nos levaria a vermos se temos inclusão, por exemplo, em estilo musical. Na sua igreja só pode tocar assim? Na sua igreja tem diversidade musical? Na nossa igreja tem diversidade musical. Louvamos a Deus por isso. Tem diversidade de pensamento? É possível que a gente conviva se alguém acredita numa forma A ou numa forma B? Há a possibilidade de divergirmos em pensamentos políticos, em pensamentos
sobre criar os nossos filhos em pensamentos que têm a ver com a nossa convivência na sociedade, obviamente que em respeito a essas diversidades, não podemos desrespeitar o que a Bíblia nos ensina. Há um limite na diversidade. Há também diversidade de dons, a igreja manifesta múltiplos dons. Há diversidade nas gerações. Eu tenho uma certa preocupação com igrejas que transformaram a sua vida em torno de uma geração. A igreja dos jovens, a igreja dos adultos. Uma igreja saudável é uma igreja de múltiplas gerações. Uma igreja saudável é aquela em que o culto é inclusivo e todas as gerações conseguem celebrar. A igreja saudável é aquela que inclui pessoas apenadas, como se diz para aquele que saiu do sistema carcerário. A igreja inclusiva, um bom olhar, né, como a gente tem dito da diversidade, é aquela que recebe aquele homossexual e o recebe em amor, ainda que não aceite a homossexualidade, a prática homossexual, ainda que não concorde e seja firme na palavra para alertar, exortar em amor, para que aquela prática seja deixada, da mesma maneira que a prática da mentira, da mesma maneira que a prática de roubar, da mesma maneira que a prática de fazer fofoca, precisa ser deixada. Não estamos aqui discutindo o comportamento, a pessoa, estamos discutindo o comportamento. Queremos olhar para a palavra de Deus e cada comportamento que vai contra a palavra precisa ser trabalhado. Mas essa é uma boa maneira de olhar para a diversidade. Não só nessa inclusão que a gente tem escutado e visto na internet, mas olhando para todo o range, todo o espectro da diversidade. Como falamos aqui, a música, o pensamento, os dons, a geração, as pessoas excluídas, as minorias. O termo igreja inclusiva, infelizmente, ganhou nas redes sociais um viés completamente distorcido da palavra de Deus. Estudando um pouco e acompanhando esse movimento da igreja inclusiva, o que a gente percebe é que esse assunto, nesse contexto, ficou única e exclusivamente restrito à aceitação da prática homossexual e não da inclusão nos diversos aspectos, como falamos aqui até agora. Então, tome cuidado com a palavra igreja inclusiva, porque infelizmente ela ganhou um cunho ruim sob o ponto de vista do cristianismo e do evangelho. Observe quando você estiver ouvindo esse termo, para que você não caia numa armadilha. Como dissemos, o diabo é o mentiroso, o pai da mentira, e tem criado esse tipo de confusão para roubar, matar e destruir. Então, observe isso. Quando você ouvir esse tema, fique atento para que você, então, construa um pensamento correto sobre diversidade e inclusão. Ainda em Atos, eu quero ler para você ali em Atos, capítulo 1, agora do versículo 12 ao 17, diz assim: Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes apóstolos estavam perseverando, unânimes em oração. Olha a diversidade da igreja, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, uma igreja, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, aquele que traiu, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério.
Vamos lá, tinha um projeto de Deus, Judas traiu, Jesus foi preso, crucificado, ressuscitou, isso era o plano de Deus. Mas lembrem que durante toda a jornada, Jesus nunca falou, Judas, você é o traidor, vaza. Ao contrário, Jesus manteve o nível de convivência até que fosse crucificado, ressuscitasse e houvesse a possibilidade de instaurar, de instituir, de consolidar a sua igreja e o seu ministério. Atos 1, 6-9 diz assim, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Sempre, lembra, o povo judeu sempre tinha essa expectativa de um novo governante e não de um salvador da alma, de um salvador eterno. Então Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles em uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Vejam que Jesus, então, corrige o rumo, não é para se preocupar com a volta, com o reino, instalação oficial, se preocupem em receber o Espírito Santo, anunciar o Evangelho entre todas as nações e então, por causa disso, cumprir o mandato de Jesus, incluindo, quando Jesus fala, lembra que judeus e samaritanos não tinham uma boa relação, né? Jesus, então, inclui todos nesse processo de inclusão. Eu vou passar agora para o ponto 3, e o item 3, né, o pilar 3, é o repúdio à acepção de pessoas. Nós não queremos que a igreja seja a igreja que separa. No ano passado, a gente viu, né, um grande movimento de discriminação que aconteceu nos Estados Unidos, quando ali houve a morte daquele senhor, o George Floyd, e que disparou uma série de manifestações. Ainda existem pelo mundo afora comportamentos que não são aceitáveis, como o comportamento racista. Infelizmente, a gente ainda encontra isso espalhado pelo mundo afora, inclusive no Brasil. Ainda que o Brasil seja um país muito menos radical em sua cultura, muito menos problemático em seu contexto de receber pessoas de raças diversas, mas ainda temos até hoje vários problemas de racismo encontrado em diversas partes do Brasil. Isso não é privilégio do Sul, nem do Norte, nem do Nordeste, nem do Sudeste. Ainda acontece isso em várias partes do mundo. A gente também tem problemas de racismo étnico. Pessoas de outras etnias têm chegado ao Brasil no meio dessas crises mundiais. Temos recebido gente de toda a parte do mundo. Mas ainda há pessoas que olham, se ele é venezuelano, é um tipo de comportamento. Se ele é europeu, é outro tipo de comportamento. Parece que não, mas esse tipo de racismo também destrói a oportunidade de Jesus operar na vida dessas pessoas. Uma igreja inclusiva não pode ser uma igreja racista. Uma igreja diversa é uma igreja que recebe os diversos e as diversas etnias. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 11, tem o texto clássico sobre esse tema que diz, porque para Deus não há acepção de pessoas, porque para Deus não há diferentes categorias de pessoas. Você vai encontrar diversas traduções dizendo a mesma coisa. Deus não olha com olhares diferentes porque alguém nasceu no lugar A ou no lugar B, ou porque alguém tem a pele da cor A ou da cor B. Deus olha o coração e como igreja precisamos fazer isso. Por que Deus então rechaça tão fortemente essa postura discriminadora? Porque essa atitude atenta contra
a imagem de Deus. Vamos lembrar lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando diz assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, quando eu digo que a cor A e a cor B são diferentes, eu estou, na realidade, dizendo Deus, o Senhor é diferente. E Deus não é. Deus é único. Quando eu vou olhar para o conceito de imagem de Deus, o que Deus, quando lá em Gênesis ele fala nossa imagem e semelhança, o que Deus está falando, na realidade, não é físico, porque Deus é espírito, né? Não está falando da cor, necessariamente, mas está falando do modo de pensar, da mente de Cristo. Está falando da sua identidade espiritual para a qual Ele nos criou. Então Deus olha alguém que tem uma pele branquinha como a minha, assim, e olha para um amigo que tem uma pele mais colorida, de qualquer outra cor, e Ele olha para nós e fala: vocês são a minha imagem e semelhança, porque nós podemos, em Jesus, ser reconciliado com Deus através do seu Espírito. Então lá, quando Ele cria dizendo: todo mundo foi feito à minha imagem e semelhança. Naturalmente o pecado entra lá em Gênesis capítulo 3 e muda esse contexto, mas ao longo da história Deus, com o seu plano de reinclusão, culminando em Jesus, nos dá um processo de voltarmos a ter a imagem e semelhança de Deus. E o segundo ponto, porque Deus rechaça isso, é porque o sacrifício de Jesus e toda a história em que Deus se relaciona com a humanidade foram sacrifícios para fazer esse tipo de reconciliação. Quem somos nós, então, para rechaçar A ou B? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós, por isso, um morreu por todos, Jesus Cristo, logo, todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais por si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, que a gente viva por Cristo. Indo aqui para o final do nosso encontro, né, quero trazer aqui algumas palavras para você, talvez uma dica para você. Tem um livro do John Piper chamado O Racismo, a Cruz e o Cristão. Vale a pena você ler esse livro, ele relata um pouco da história da sua igreja, lá nos Estados Unidos, num contexto forte de racismo de cor, de pele, né? Então vale a pena você olhar esse livro, ainda que pareça que no Brasil a gente não tem tanto esse problema. É importante a gente entender com profundidade esse conteúdo. No nosso grupo aí da Escola Bíblica, você vai receber aí um vídeo, vai receber também, talvez já tenha recebido da nossa equipe aqui, né, um vídeo e talvez um outro documento falando sobre a igreja inclusiva. Mas eu quero terminar aqui falando uma frase para você, eu queria que ela gravasse no seu coração. O maior ato de inclusão que o cristianismo propiciou aconteceu na cruz e no sepulcro. Quando Jesus entrega a sua vida por mim e por você, pregado naquela cruz, o seu sangue é derramado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Deus encarnado se interessa em reincluir a humanidade no seu convívio, na sua família. E Jesus substitui o meu pecado, o seu pecado, como Cordeiro de Deus na cruz. Ressuscita, vencendo a morte, nos levando de volta lá para Gênesis, para que a gente possa viver com intensidade essa reconciliação, essa inclusão, essa reinclusão na família de Deus, nos tornando imagem e semelhança de Deus. Vamos encerrar esse tempo, então, orando, baixe sua cabeça. Eu quero convidar você a continuar com a gente nessa jornada das 9 marcas de uma igreja saudável, da igreja viva, marcas de uma igreja viva. E queria que você pudesse, talvez, quem sabe, assistir novamente algumas dessas lições para que isso entre no seu coração. E eu quero, então, convidá-lo a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus,
eu te agradeço por esse encontro, por esse tempo de estudo da Tua Palavra, mais uma vez Sua Palavra sendo revelada como cerne, como base da nossa vida como igreja. Eu te peço que tudo que a gente viu, ouviu, aprendeu aqui hoje, possa entrar no nosso coração e nos dar maturidade e nos transformar em uma igreja cada vez mais saudável, com marcas visíveis, que permite a inclusão, que trata a diversidade das múltiplas formas com naturalidade, baseado na Tua Palavra, que não seja só a nossa ideia daquilo que é diversidade, mas que a nossa diversidade, a nossa inclusão tenha 100% a ver com aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Nos ajuda a termos amor pelas vidas, os negócios do reino, aquilo pelo qual o Senhor se interessa são as pessoas. Nos ajuda a sermos uma igreja assim, que ama as pessoas, que traz as pessoas para o seu convívio. A minha oração é no nome de Jesus. Amém.